necessário. Então, a gente já vai iniciar aqui falando especificamente de oportunidades, desafios, uma visão estratégica de como tratar esse tema de nuvem, mas já muito com vistas aos desafios de segurança da informação. Essa é a nossa programação. Como eu falei no início, a gente deve ter uma sessão de dúvidas aí no final e devemos percorrer aí por alguns temas ao longo dessa apresentação, que vão desde a parte de oportunidades até onde a gente consegue apoiá-los em eventuais ações de ida para a nuvem ou de melhor otimização da infraestrutura que porventura já exista na nuvem. Vamos lá. Para a gente ter um bom pano de fundo aí, acessando os materiais que o Gartner nos disponibiliza para servir aí de subsídio para esse tipo de planejamento, eu pesquei essa frase aqui que eu acho que ela traduz bem um bom pilar para a gente iniciar a discussão e a análise dentro das nossas empresas com relação ao uso da nuvem, né? Basicamente, o intuito dessa frase é colocar para vocês o que a gente deve ter como norte principal do nosso pensamento, que é quando a gente não consegue claramente observar os benefícios, né, onde estão os benefícios do uso da nuvem e não tem a certeza sobre a questão dos riscos, uma boa gestão de riscos para identificá-los, mensurá-los e, se possível, mitigá-los, fica bem difícil o convencimento e até a confiança em relação ao uso da nuvem, porque efetivamente a gente tem a sensação de estar indo para um universo onde a gente perde controle, mas na verdade a gente vai ver que não é bem assim. Então essa frase ela é na verdade uma afirmação, uma citação, mas a gente pode até tentar entendê-la como uma pergunta para nos ajudar a respondê-la ao longo dessa apresentação. Quando a gente pensa em nuvem, sem sombra de dúvidas, o contexto de oportunidades, e eu usei essa palavra justamente porque entendo que é esse o caso mesmo, que a gente tem são oportunidades quando faz a adoção de um modelo de computação em nuvem. É indiscutível que essas oportunidades existem, e o que a gente tem que procurar entender é, de fato, quais são essas oportunidades e como é que a gente pode definir uma estratégia, um passo a passo, para, de fato, se aproximar de fazer dessas oportunidades uma realidade. Segurança da informação é um vetor que nos apoia muito ao longo dessa caminhada. Em termos de oportunidades, é um cenário bastante amplo. O que eu procurei fazer aqui foi uma seleção do que a gente entende com base em experiências já postas, né, de projetos que a gente já executou, e também consumindo informações aí de melhores práticas e planejamento estratégico acerca de computação em nuvem. Eu procurei fazer um compilado dessas oportunidades e colocar aqui o que a gente considerou como sendo principais nesse aspecto. Não posso deixar de citar a questão da redução de custos, né? Quando a gente pensa em computação em nuvem, naturalmente, especialmente quando a gente está falando de níveis executivos, há uma expectativa em relação a essa questão de redução de custo. E, de fato, isto é uma oportunidade. Eu, de fato, posso conseguir obter uma redução de custo. Qual é o X da questão aqui? Eu tenho que me preocupar em comparar as coisas de forma correta, né? Se a gente for observar, buscar na adoção da nuvem uma redução de custo sem ter um bom referencial de o que é esse custo hoje, fica bastante difícil da gente entender que houve, de fato, essa redução. Vou tentar explicar melhor. Quando a gente pensa numa infraestrutura computacional padrão, é preciso que a gente observe a questão de disponibilidade, resiliência, integridade, a própria questão da segurança da informação. Isso tudo demanda investimentos para que a gente atinja níveis adequados para as características de negócio de cada empresa. Quando a gente vai para um universo de nuvem, isso tudo já faz parte da estrutura que lá está repousada. Então, ao fazer parte dessa infraestrutura de nuvem, ao consumir esses serviços em nuvem, eu acabo tendo já o benefício de ter todas essas adjacências aí, essas funcionalidades adicionais, já dentro da minha estrutura básica num cenário de nuvem. Se a gente comparar de forma adequada o que eu gastaria para fazer isso internamente com o que eu gasto para fazer isso em nuvem, de fato a gente vai observar que existe um ganho interessante. Seria arriscado e talvez até irresponsável traçar aqui qualquer expectativa de redução, mas é possível observar, a prática nos diz isso, que de fato ocorrem reduções. Outra questão importante relacionada à parte de custo
O processo de computação em nuvem, ele é construído para ter aportar recursos computacionais à medida que eu demando isso nos meus processos que eu estou executando em nuvem. Então, quanto mais a minha aplicação precisa de performance, mais a nuvem tem a capacidade de me prover recursos para eu ter essa performance. Comparando isso com um cenário convencional, né, com a estrutura toda on-premise, o que a gente pode notar existe uma linha de corte base ali, né, uma infraestrutura mínima que a gente acaba tendo que investir num primeiro momento, muitas vezes ainda sem que a minha aplicação esteja consumindo os recursos que efetivamente estão disponíveis nesta infraestrutura. Dentro desse cenário, eu acabo tendo um investimento anterior, prévio, e depois isso vira um custo que vai ser diluído ao longo de um tempo, mas de fato eu tenho um acréscimo de custos no momento inicial. Na computação em nuvem, esse custo vai acompanhando a curva de comportamento, né, a senoide, ou a curva, ou o vetor de crescimento da minha aplicação. Então, se eu tenho uma aplicação que consome mais performance, eu, obviamente, vou pagar um pouco mais por isso. Mas se no momento de baixa da minha operação eu tenho menos performance exigida, o meu custo acompanha essa variação. No final de um período, 12 meses, ou aí a janela de corte pode ser feita por cada um de vocês, de acordo com o negócio de cada um de vocês, mas nesse momento a gente consegue comparar no total que pode sim haver uma redução de custo bastante interessante. Indo nessa mesma linha de oportunidades, quando a gente pensa no contexto de nuvem, a colaboração, e aqui é uma colaboração com várias facetas, eu vou tentar resumir aqui para não me estender muito nessa questão, mas a colaboração é uma oportunidade que a gente pode criar como expectativa ao adotar a computação em nuvem, desculpem, principalmente por dois aspectos, né? O primeiro quando eu estou inserido numa infraestrutura de computação em nuvem, existe um ecossistema de empresas dentro dessa nuvem, né? E muitas vezes essas empresas têm produtos, serviços, soluções, enfim, que podem ser amplamente complementares ao meu modelo de negócio, sem que eu tenha necessidade de, para utilizá-las, fazer um grande investimento de infraestrutura para colocá-la dentro da minha empresa. E o ponto de início, né, do uso dessa colaboração é imediatamente após a decisão de, ok, vamos fazer, né? Um exemplo básico aqui seria, eu tenho o meu sistema de ERP internamente, ali eu tenho todo o processo, né, o controle do processo produtivo da minha empresa, tenho também ali a minha base de clientes ativos, e eu preciso contratar uma empresa que vai trabalhar, por exemplo, para fazer marketing direto para a minha empresa. Numa estrutura como Cloud Computing, eu tenho essas empresas já dentro da mesma nuvem, porventura, que eu, e a conexão entre os sistemas acaba sendo muito mais fácil, e o uso desse processamento em cadeia é muito mais viável. Então, essa é uma colaboração bastante interessante. Outro aspecto importante em termos de colaboração, quando a gente pensa numa estrutura convencional, imaginem a estrutura clássica ali, eu tenho as áreas da empresa, financeiro, comercial, projetos e assim por diante. Quando eu tenho que colaborar informações, processos, projetos entre essas áreas, isso demanda de um processo de gestão de mudança, um conjunto bem amplo de medidas, configurações, ajustes, liberações, às vezes até investimento em novas infraestruturas, para que eu consiga colocar uma área para colaborar com a outra. Quando a gente está em ambiente de nuvem, o bastidor de configurações desse universo de nuvem, ele parte do pressuposto, justamente por ser lógica, que a liberação de acessos tem que ser algo simples. Então, colocar um contexto para interagir com outro contexto, uma instância para interagir com outra instância, dentro de uma infraestrutura de nuvem, é algo bastante simples e que pode ser feito, desfeito, alterado, sem que hajam grandes impactos no aspecto produtivo da empresa. São dois pontos de colaboração, existem mais, mas esses dois acho que são os principais. Flexibilidade. Talvez seja a palavra que mais retrata o uso da computação em nuvem. Eu já dei um exemplo, gastei bastante esse tema aqui na questão da redução de custo, que é o exemplo do crescimento escalável, né? Eu consigo acompanhar uma sazonalidade de negócio
no provimento da infraestrutura com bastante flexibilidade e sem a necessidade de desfazer ou refazer ambientes. Eu adito ou tiro recursos a essa instância, a esse processo, a esse sistema, com grande facilidade. Essa é uma questão bastante importante no aspecto da flexibilidade. Outro ponto fundamental aqui é que, justamente pelas nuvens, pelo fato das nuvens terem interconectividade entre si, isso é um fato que não é de consenso, essa informação, né? Normalmente não é muito comentado isso, mas as nuvens, Microsoft, AWS e outras, elas têm um processo de interconectividade entre elas, né? Uma estrutura de roteamento que faz com que qualquer tipo de conexão oriunda de uma nuvem para outra seja muito mais performática do que uma conexão de alguém fora do contexto de nuvem para qualquer uma das nuvens. Então, uma vez que eu estou na AWS e consumo um serviço dentro do Azure, por exemplo, a minha performance vai ser maior e eu tenho uma flexibilidade bastante grande de fazer esses ajustes de configuração entre essas nuvens. Na sequência, a gente já pula para a parte de segurança, que é onde a gente vai despender mais tempo nessa apresentação. E aqui vocês notem que eu estou colocando a segurança como uma oportunidade. E é comum, nas conversas mais técnicas, o aspecto de segurança ser colocado como um desafio, ou como um problema, um ponto de atenção, muito mais do que como uma oportunidade. Mas no meu entendimento e na visão prática que a gente tem de experiência de mercado, de fato é uma oportunidade. A capacidade de investimento, e o investimento já feito pelos provedores de nuvem, para adquirirem, por exemplo, atestados de conformidade com normas e regulações do mercado, já trazem para o ambiente de nuvem um arcabouço de segurança muito mais consistente e robusto do que talvez grande parte das empresas, especialmente as empresas que estão nascendo ou que têm uma estrutura e uma visão de segurança ainda não tão evoluída em termos de componentes tecnológicos para fazer essa segurança. Então, ao ir para uma estrutura de nuvem ou levar uma parte do meu processo produtivo para lá, eu acabo fazendo uso de uma estrutura muito robusta de segurança que está à disposição quando esse cliente tem a sua estrutura lá dentro. Então, de fato, é uma ampla oportunidade quando a gente vai para esse cenário de nuvem. Dando um exemplo que o Paulo mencionou agora há pouco, quando um cliente tem algum órgão regulatório, vou dar um exemplo como o PCI, você tem controles e você precisa dedicar tempo e dinheiro para você estar com o ambiente compliance. Quando você faz a adoção da nuvem, o ambiente já está compliance com os maiores regulamentos, né? Então, acaba você atrelando um item de oportunidade de segurança e também de redução de custos. Então, é muito importante entender se o seu negócio tem que estar atrelado, ou se ele está atrelado a alguma norma regulatória. Fato. Nessa linha de regulação, não posso deixar de fazer uma ressalva aqui, é importante quando nós formos avaliar o player de nuvem, né, o provedor do serviço de nuvem para o qual a gente está imaginando mover a infraestrutura, é importantíssimo fazer a análise desse inventário de conformidade que ele, porventura, já possua. A gente sabe que os maiores players dispõem de uma ampla gama de atestados de conformidade, mas também sabemos que isso não é uma característica total, né? Não são todos os players de nuvem que dispõem dessa mesma gama de conformidade. Outro aspecto importante em termos de oportunidade é a questão de lidar com a atualização de software. E aonde eu estou colocando a atualização de software, como a nossa ênfase aqui é mais segurança, convertam esse bloco para uma visão de vulnerabilidade, né? A gente sabe que a desatualização de softwares, ela é igualmente proporcional ao risco que eu tenho de ter vulnerabilidades no meu ambiente. Quanto mais desatualizado, mais chance eu tenho de estar vulnerável. E a gente sabe que as ameaças que circulam por aí em termos de cibersegurança, elas de fato exploram muitas vezes vulnerabilidades amplamente conhecidas e usam dessas vulnerabilidades para praticar a ação maliciosa. A gente tem um exemplo aí que é clássico e cabe dizer aqui, que foi me fugiu o nome agora do vírus, meu Deus. WannaCry. Isso.
A WannaCry explorou uma vulnerabilidade de Microsoft conhecida já há 2 anos. Né? Então, a atualização de software em nuvem ela é um processo muito mais simplificado do que no ambiente convencional. Basicamente porque na nuvem o ganho escalar é uma constante. Né? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, se eu tenho um universo de 150 servidores instanciados em nuvem, e eu atualizo uma dessas máquinas, eu consigo, num processo de gestão de mudança bem controlado, fazer a replicação dessa imagem para as outras máquinas, ao invés de ter que distribuir a mesma atualização para todo esse contexto de servidores. Isso me dá um ganho em termos de agilidade, que acaba tornando mais viável estar sempre atualizado. A gente sabe que, convencionalmente falando, o universo de um conjunto de atualizações disparadas todas as semanas é um conjunto bastante grande e é um desafio para as empresas manter e aplicar esse processo de atualização numa estrutura convencional. Isto é uma oportunidade quando a gente vai para a nuvem. Se bem gerenciado, bem tratado pelo mesmo processo de gestão de mudanças, pode ser sim algo que a gente vai tirar grande proveito. Produtividade. Talvez seja um dos pontos mais significativos aqui, junto com a parte de flexibilidade, e está ligado muito à questão que eu já comentei quando falei da parte de custos. A produtividade em nuvem, e aqui é importante a gente segregar, né? Quando a gente fala de produtividade, às vezes a gente atrela muito essa questão à produtividade do indivíduo, né? O indivíduo ser produtivo. A questão produtividade aqui não está ligada ao indivíduo, está ligada ao ambiente, né? Eu consigo ter, por exemplo, um raciocínio bastante simples, as estruturas de nuvem estão disponíveis efetivamente 24/7. Supondo que eu seja uma empresa que tenha uma estrutura de vendas ou de atendimento ao cliente, ou qualquer que seja o cenário, distribuída no Follow the Sun, né? Eu tenho uma estrutura segregada em várias partes do mundo, a minha infraestrutura estará sempre disponível e eu poderei produzir, por exemplo, 24/7, né? O que é algo bastante difícil de ser implementado numa estrutura convencional, porque há necessidade de paradas desse ambiente por N razões, né? Um ponto importante quando se menciona produtividade é que esses grandes players eles trabalham com 99,999 no total de 96 de disponibilidade. Isso, para você ter uma ideia, é cerca de 5 a 8 minutos de indisponibilidade por ano. É muito difícil uma organização, uma estrutura, obter esse nível de disponibilidade. Então, isso acaba sendo um ganho muito grande quando você fala que o seu ambiente só vai estar indisponível cerca de 5 minutos ao longo do ano. Então, é um ganho de produtividade muito considerável comparado ao que as grandes empresas ou médias empresas têm hoje na sua estrutura interna. Indo na mesma linha, a mobilidade é algo que está muito atrelado a esse próprio exemplo que eu já dei. Eu tenho uma capacidade de acesso a essa infraestrutura muito mais possível do que numa infraestrutura convencional e sem a necessidade de ter que fazer grandes investimentos em termos de infraestrutura de segurança, principalmente, porque isso já está dentro do layer básico aí de contratação de qualquer serviço em nuvem. Outro aspecto importante da mobilidade é a mobilidade da estrutura mesmo. Para nós que somos pessoas mais técnicas, a gente sabe que, por exemplo, quando alguém de uma área financeira chega para a gente e fala que a gente precisa atualizar o ERP para a versão nova, porque por algum processo de negócio é necessário usar uma funcionalidade da nova versão, começa ali um calvário para a área técnica, né, TI e outras áreas. A gente tem que testar, homologar, validar toda essa nova aplicação para depois colocá-la em produção. E às vezes a gente acaba, por ter limitações nessa capacidade de testes desse cenário, a gente acaba incorrendo em colocar a versão no ar e algumas coisas são diferentes do que a versão anterior. Nesse ponto, quando a gente tem uma estrutura em nuvem, a replicação de ambientes é algo muito possível, algo bastante simples, que dependendo da forma que eu vá utilizar isso, nem incorre em custos. Então, esse mesmo exemplo que eu dei do sistema, eu poderia replicar a estrutura de produção que eu tenho hoje, fazer esse teste em cima dessa estrutura replicada, e no momento final, se eu seguir os processos corretos e apliquei o hardening adequado nessa minha máquina de teste, talvez eu possa simplesmente promover essa instância para produção e retirar a anterior. Então, um processo de mover de versões aqui é bastante simples. Outra questão importante quando a gente está, por exemplo, avaliando essa parte de nuvem, muitas empresas pensam em ir para a nuvem. Desculpe. Mas poucas empresas pensam em voltar da nuvem.
né? Isso é uma realidade, seja para uma outra nuvem ou de novo para a estrutura on-premise, é extremamente importante pensar que o caminho que eu fiz para ir, eu tenho que ser capaz de fazer para voltar. Então, ter mobilidade na portabilidade dessa minha infraestrutura que porventura esteja num player A e que agora eu quero que vá para um player B, é algo que precisa ser avaliado, especialmente numa questão contratual, né? Fica aqui uma dica importante. Olhem os contratos, vejam como é que vai, o que vai acontecer se eu disser quero tirar a minha infraestrutura daqui, em que formato esse dado vai vir, qual a disponibilidade que eu tenho, em quanto tempo. Isso é algo que nos dá segurança e controla um risco da nossa informação estar nesse player de nuvem. Aliado a isso está a questão da proteção da informação. E vejam que, novamente, no mesmo paralelo à questão da segurança, proteção é um desafio, mas também é uma oportunidade. O fato de eu gozar de uma infraestrutura com altíssima resiliência em ambiente de nuvem me deixa com uma capacidade de proteção da informação amplamente maior do que no momento zero de um ambiente interno, né? Quando a gente cria uma instância em nuvem, um exemplo da AWS, por exemplo, que é um parceiro de negócio nosso, quando eu crio uma instância S3, por exemplo, e jogo informações lá dentro, ela já nasce com uma estrutura de backup, com uma estrutura de replicação prevista para acontecer. Então, isso me ajuda a restaurar informações e a proteger a minha informação de uma forma bastante interessante. Claro que a gente vai falar mais para frente, tem alguns níveis de proteção aqui que são responsabilidade de quem está usando a infraestrutura de nuvem. Mas no tocante à resiliência e disponibilidade, proteção de informação é, sim, uma oportunidade bastante considerável quando a gente adota um modelo de computação em nuvem. Bom, com isso a gente fecha esse panorama inicial de oportunidades e, como nem tudo são rosas, a gente sai das oportunidades e entra numa visão de desafios, né? De fato, o que a nuvem me traz de desafios quando eu escolho aderir a esse novo modelo de computação. Mais uma vez, seguindo o mesmo modelo de pensamento que nós seguimos no slide anterior, o que eu fiz aqui foi compilar o universo de desafios em alguns bullets principais que nós entendemos que, de uma maneira bastante ampla, cobrem grande parte dos desafios que existem quando a gente decide levar parte ou integralmente a minha infraestrutura para nuvem ou mesmo algum tipo de serviço ou aplicação para rodar em computação de nuvem. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, e é um ponto que eu gostaria de chamar bastante atenção para esse ponto, porque pela nossa visão prática, é onde os clientes acabam cometendo alguns deslizes, muito por conta da ideia de a nuvem é fácil, é simples, basta fazer o start do processo que está tudo no ar, e aí você esquece de alguns detalhes importantes relacionados à arquitetura e interconectividade. Quando a gente fala no aspecto de arquitetura, a gente está falando basicamente aqui de quando eu vou para a nuvem, na nuvem eu tenho vários tipos de instâncias que podem ser criadas. Eu posso ter um servidor convencional, posso ter uma instância que se comporte como um storage, posso ter uma instância que se comporte como um device de rede, e assim por diante. É muito importante que a gente entenda que tipo de estrutura deve ser criada lá. E essa decisão, ela é uma decisão técnica, mas ela é uma decisão técnica funcional. O que isso quer dizer? Eu preciso entender como funciona de fato a aplicação, serviço, sistema que eu estou levando para a nuvem, para saber qual é o melhor tipo de instância que eu vou criar e prover para essa aplicação. Um exemplo bastante fácil aqui é, se eu preciso de armazenamento de arquivos e crio uma instância de servidor, ao invés de uma instância de S3, por exemplo, na Amazon, eu tenho perda de performance, o sistema tem um ganho de custo considerável e eu provavelmente vou ter uma experiência de usuário bastante degradada por estar utilizando o componente equivocado para o serviço que eu tenho. Então, esse tipo de pensamento no momento de ir para a nuvem é fundamental. A gente não vai entrar nessa parte aqui da apresentação, mas o Bruno sempre comenta uma coisa interessante aqui, se você quiser falar, Bruno, na parte do assessment aí de negócio mesmo. Um item muito importante antes dessa migração, adoção da nuvem, é o cliente estar ciente do que ele tem dentro da sua estrutura e o que ele considera crítico para o negócio dele, a ponto de ele conseguir avaliar se ir para a nuvem com esse determinado recurso, componente ou até
dado se faz sentido para o negócio. Porque há um pensamento de que vou levar toda a minha estrutura para a nuvem, e não necessariamente toda a estrutura vai ser benéfica. Então, é necessário analisar um mapeamento de risco, saber quais são os dados que são críticos para o negócio, quais são as aplicações, e ter um entendimento do negócio, o que realmente vale a pena ser migrado ou não. Então, isso é muito importante antes mesmo de você pensar em uma Azure ou uma AWS. Você tendo esse mapeamento e ter tomado essas decisões de negócio, a questão de você lidar com os desafios se torna muito mais fácil. Acho que a frase que traduz bem essa reflexão do Bruno aqui é: tem aplicações e serviços que não são adequados para rodar em nuvem, né? Não vai ser vantajoso levar isso para a nuvem. E aí a gente ou muda essa forma que isso é construído, ou mantém uma estrutura híbrida, como grande parte das empresas acabam adotando. A interconectividade aqui é no tocante à interação entre os dois ambientes, principalmente para as empresas que não são naturalmente born on cloud, né? Não nasceram efetivamente na nuvem. A gente tem aí uma figuração, por exemplo, das fintechs, que tem uma presença grande em nuvem, tem algumas outras empresas que já nascem efetivamente com computação sempre em nuvem, mas as empresas que já estão no mercado há algum tempo e passaram por todas as eras aí da revolução digital, da informação, ela já tem hoje uma infraestrutura interna. Os usuários estão conectados a esta infraestrutura, a tua cadeia produtiva está conectada a essa infraestrutura interna. Então, se você vai colocar alguma coisa na nuvem, provavelmente vai haver fluxo de informação entre o que está na nuvem e o que está na rede interna. E a escolha de como fazer esta conexão entre rede interna e nuvem é algo muito importante, especialmente no tocante à gestão de riscos e insegurança da informação. Um exemplo básico aqui: quando a gente vai para a nuvem, o primeiro pensamento que vem, especialmente para quem é mais técnico, tá tranquilo, a gente fecha uma VPN com o ambiente da nuvem e a partir daí a gente consegue ter a proteção, e eu só vou passar e permitir que tenha acesso a essa conexão quem de fato for pessoas que eu entendo que devam ter acesso a essa infraestrutura. Problema: o uso da VPN nesse cenário pode não ser um modelo muito performático. Então, se a gente tiver um fluxo de informação intenso de um lado a outro, pode ser que a gente tenha problemas de performance. E a experiência do usuário, mais uma vez, vai se comportar de forma penosa no dia a dia. A escolha dessa interconectividade vai além da escolha do meio, né? O bastidor de chegada dessa conexão da nuvem na rede interna deve seguir alguns preceitos de segurança: isolamento de rede, controle de autenticação, validação de criptografia, talvez uso de certificados. Quando a gente fala da parte de usuário utilizando essa infraestrutura, adotar mecanismos de certificação digital, de duplo fator de autenticação e aspectos como esse, nos ajudam bastante a ter um comportamento interessante do ponto de vista de segurança da informação. Evoluindo nessa linha, a gente pode migrar para o desafio da conformidade e governança. E mais uma vez aqui, conformidade está colocado aqui como desafio e estava presente como oportunidade, né? Então, os players de nuvem, de fato, já dispõem de um universo interessante de atestados de conformidade a várias normas e regulações do mercado. A gente tem aí PCI, SOX, RIPA, recentemente a resolução do Banco Central, que prega e muda algumas coisas no tocante ao processamento, né, de dados por terceiros, mas grande parte dos players já estão adaptados a isso. Então, por que governança é um desafio? Para as empresas que já têm uma cultura de gestão de segurança da informação, não só de segurança da informação, mas uma governança madura dentro de suas corporações, ela já tem um processo, já tem uma área responsável, já é feito periodicamente um conjunto de auditorias para, de fato, aferir se isso aí se esse aspecto de conformidade se faz verdadeiro ou não. Quando a gente cria uma estrutura na nuvem, especialmente quando ficar apartado desse processo de gestão de conformidade que já existe implementado. E o que a gente tem acompanhado no universo de cybersecurity é uma crescente escalada
de ameaças que buscam o roubo de informações em nuvem, justamente porque quando a gente vai para a nuvem dessa forma um pouco desestruturada, os preceitos de segurança não são, num primeiro momento, respeitados. Como isso está fora do meu ciclo de gestão de governança dessa informação e dessa parte de segurança, eu acabo não fazendo as validações necessárias e muitas vezes você acometido aí por algum tipo de percalço em termos de cybersecurity, por não ter tomado o devido cuidado de incluir esse ambiente dentro desse universo, dentro desse processo de governança em termos de segurança da informação. Um ponto também importante nesse quesito de governança é a questão dos logs, né? Nem todos os logs que você consegue detectar e guardar, custodiar esses logs, você vai ter a obtenção desses logs através de uma estrutura em nuvem. Então, é importante entender hoje quais são os logs, quanto tempo os logs você necessita e fazer um deparo com o que tem de contrato da nuvem em si, né? Então, assim, é um ponto importante porque nem todos os logs que você deseja ter, você poderá ter. Então, antes de você fazer essa migração, é um ponto importante. Eu vou deixar por último o ponto que eu acho mais importante, o gerenciamento e produtividade. É preciso que a gente entenda uma questão fundamental. A nuvem é uma estrutura dinâmica, né? Ela aporta, tira recursos, muda a forma de construção dessa arquitetura de acordo com as necessidades. Oi, pessoal. Acho que caiu aqui, tivemos uma oscilação na nossa conexão aqui. Se eu começar de um ponto que foi para frente do que vocês viram, por favor, informem via chat. Eu vou retomar na parte de gerenciamento e produtividade, no ponto específico que eu estava tocando, na questão de que as empresas hoje já possuem uma estrutura de gestão de segurança da informação, não só de segurança da informação, mas nosso foco aqui é segurança, já em curso, né? Então, já tem um SOC acontecendo, já tenho um monitoramento de KPIs em cima desse meu universo. Quando eu vou para a minha estrutura em nuvem, é fundamental que os recursos que estejam lá estejam cobertos por esse modelo de gerenciamento. Então, se eu tenho hoje um provedor de SOC, por exemplo, que faz a gestão da minha infraestrutura interna, e eu tenho uma perninha lá que eu acabei de portar dentro da nuvem, isso precisa estar dentro do escopo de atuação dessa gestão de segurança. Lembre-se que as vulnerabilidades e as vulnerabilidades surgem e as ameaças exploram nos pontos mais frágeis, né? Então, quando a gente abre brechas, por exemplo, por esquecer de fazer o gerenciamento adequado de componentes de segurança em nuvem, provavelmente ali pode ser que eu tenha problemas com o passar do tempo. Um item também que poucas pessoas ainda se atentam é o seguinte: quando você fala de produtividade, você tem um ambiente 24/7. E determinados negócios são feitos por pessoas que têm um horário de trabalho. Então, se não for elencado ou não for travado esse acesso a essas pessoas, podem ocasionar problemas até trabalhistas, uma vez que a pessoa pode ter acesso a qualquer momento, a qualquer horário a esse ambiente, e aí pode-se considerar estar trabalhando num horário que não deveria ser o horário de trabalho. Então, assim, é um ponto também importante que identificar quais são as áreas, as pessoas que têm um horário de jornada fechado, e aí, através disso, condicionar elementos de segurança que não façam com que a empresa
não tenha nenhum tipo de resguardo nesse tipo de acesso por parte dos funcionários. Ok. Acho que podemos qualificar que o maior desafio, quando a gente leva qualquer tipo de processo, serviço, estrutura, para rodar numa computação em nuvem, e aqui eu vou fazer um parênteses até para cometer uma ação justa. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, talvez pegar ali o final do começo dos anos 2000, meio dos anos 2000 ali, a gente teve o surgimento de uma oferta abundante de data centers, fazendo hosting, colocation e outras modalidades de serviço, e se propondo a levar infraestruturas computacionais para dentro dos seus ambientes, com o propósito de agregar disponibilidade, resiliência e outros aspectos. E bastante empresas aderiram a esse modelo e levaram sua infraestrutura para dentro desse cenário. Então, para nós não é muita novidade a questão de como proteger a informação quando ela está num lugar distante. O X da questão aqui, o ponto específico que na parte de nuvem é preciso olhar no tocante à nuvem, eu não tenho, o conceito não é, eu tenho um empilhado de servidores e faço o colocation ou a recepção da infraestrutura dos clientes. A parte de computação em nuvem, ela é um provimento de infraestrutura a partir de processos lógicos. Então, efetivamente, eu não tenho necessariamente, quando eu digo que eu tenho uma instância dentro de uma AWS, não existe lá necessariamente um servidor com uma etiquetinha identificando que aquilo é da minha empresa. O que eu tenho é um bastidor lógico que orquestra para mim um conjunto de recursos físicos disponíveis em vários lugares do mundo, para que eu tenha virtualmente o provimento de um servidor que, na verdade, foi construído por um processo algorítmico lógico. Por que eu estou enfatizando essa questão? Nós não temos até hoje um reporte significativo de ameaças de segurança que, de alguma forma, por alguma razão, vazaram essa infraestrutura de bastidor da nuvem, né, esse processo lógico da nuvem, de construção da nuvem, e por detrás dessa estrutura conseguiram acesso a informações que estavam portadas na infraestrutura provida ao cliente. Não é conhecido, não há uma ocorrência dessa ordem até o prezado momento, mas por se tratar de um processo lógico, é importantíssimo que a gente tenha o cuidado de proteger essa informação em nuvem, até para evitar que a gente tenha, se uma vez isso vier a acontecer e a gente tiver esse comprometimento, a minha informação não seja facilmente acessada por uma falha de segurança de um desses provedores. Mais uma vez, fazendo a justiça correta aqui, esses provedores de nuvem são bastante competentes, bastante sérios no aspecto de segurança da informação, e nós não temos nenhum tipo de report em relação a esse tipo de fraude ameaça que eu acabei de citar aqui. Mas o cuidado é sempre válido. Quando eu levo a minha informação para a nuvem, é importante lá naquele processo que o Bruno comentou há pouco, de fazer um assessment com vistas a negócio, cujo deliverable vai ser um misto de negócio e técnico. É importante que eu defina ali, que eu classifique bem as informações que vão para a nuvem. E ao fazer essa classificação, imaginem uma matriz aí na cabeça de vocês, onde eu tenho ali na minha coluna da esquerda as informações listadas, e várias colunas para a direita eu vou pôr os controles de segurança que cada informação exige, seja pela melhor prática que a minha empresa utiliza de segurança da informação, seja por uma lei de regulação federal, estadual, ou que o valha, ou por uma simples norma regulativa de uma vertical que a minha empresa, porventura, esteja atuando. Né? Então, se eu sou uma empresa que trabalha com meios de pagamentos, eu tenho ali um conjunto de normas reguladoras que dizem o que eu devo fazer em termos de segurança da informação. E ali pode estar dizendo o seguinte: eu preciso ter informação classificada, eu preciso ter tagging, eu preciso ter criptografia nessa informação, eu preciso ter gestão sobre o ciclo de vida dessa informação, quando ela nasce, quando ela é usada, quando ela é colocada em stage, quando ela é colocada em inline, quando é feito de stage dessa informação. Ir para a nuvem requer muito mais controle sobre esse cenário. No ambiente interno não é diferente, mas
a gente tem uma capacidade maior de lidar com um problema no ambiente interno do que no ambiente em nuvem. Então, levar a informação para lá da maneira correta é algo que nos ajuda a tratar esse desafio de proteção. Eu citei esses 4 pilares aqui, mas a gente poderia sintetizar os 4 pilares no que eu chamo, isso aqui é uma visão de mercado, né? Mas no que eu coloco como sendo a maturidade e a cultura de nuvem que deve ser desenvolvida. Então, um grande desafio quando a gente vai sair de uma estrutura convencional para ir para um ambiente em nuvem é pensar como um ambiente em nuvem, pensar numa criação de um sistema em nuvem. A estrutura é diferente, o método de alocação de recursos é diferente, o estilo de produtividade é diferente, é muito do que o Bruno falou. Não é toda aplicação que nativamente vai se comportar de forma performática, estável ou até usual num ambiente de nuvem. Então é muito importante entender isso, e todos esses desafios que a gente colocou aqui têm muito a ver com a cultura de nuvem. Claro que quando a gente usa a palavra cultura, o vetor, a linha do tempo é algo presente, né? Então, conforme a gente vai usando essa infraestrutura, vai caminhando nessa jornada para a nuvem, essa questão da cultura de nuvem vai ganhando, vai sendo incrementada, e a maturidade, por assim dizer, segue o mesmo caminho. Quando você menciona cultura de nuvem, também é importante atrelar ao usuário, né? O usuário, ele acaba se tornando o elo mais fraco dessa corrente, e uma vez que você tem esses dados na nuvem, esse usuário ele precisa ser treinado em saber lidar. Aí a gente mencionar a proteção de dados ou até mesmo a gestão de acessos. Então, mais uma vez, todos esses desafios, é necessário você informar o usuário, treinar o usuário para lidar da melhor forma possível, tanto com os dados como é o ambiente na nuvem, tá? A capacitação já é um desafio para nós de segurança da informação já há algum tempo, e no caso da nuvem não é diferente, né? A preocupação em tirar o usuário dessa faixa de ignorância sobre alguns aspectos de segurança da informação tem que ser uma obrigação das áreas de segurança da informação e de empresas como a Tempest EZ, de prover o apoio adequado para que isso aconteça. Muito bem. Diante desse cenário de desafios, e até pegando carona na questão da maturidade, eu coloquei 2 gráficos aqui que servem para posicionar a gente. Esse é um estudo muito bacana. Vai estar disponível esse estudo no link de informações no final da apresentação aqui. Depois o Felipe pode enviar isso para vocês sem grandes dificuldades, mas é um dado público, então está acessível também na internet. Eu coloquei esses 2 gráficos aqui para dar mais ênfase a essa parte da maturidade, que é, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala de segurança da informação, amadurecimento é sempre algo fundamental. O primeiro gráfico aqui, a gente pode observar que é um gráfico que diz em relação às pessoas, às empresas que responderam esse estudo da Right Scale Institute, né, que foi feito agora em fevereiro de 2018. É um estudo worldwide, né, um estudo mundial. No Brasil a gente tem alguns estudos parecidos, mas esse aqui, particularmente, eu achei bastante interessante. Ele distribuiu os respondentes da pesquisa em 5 níveis principais de maturidade, né? Desde eu não estou nem pensando em ir para a nuvem, eu já uso nuvem de maneira avançada. E o que a gente pode perceber aqui é que, de maneira geral, as empresas estão, em sua grande maioria, ou no nível intermediário, ou já no nível avançado de uso da nuvem. O que isso aqui nos traz como alerta principal aqui? De fato, o negócio já está acontecendo na nuvem. Então, a discussão de vou ou não vou é muito mais um quando e um como do que efetivamente se vou. Porque pelo que a gente pode observar aqui dessa visão, desse recorte que eu fiz aqui, né, um recorte de um estudo maior, a maior parte das empresas, dos respondentes da pesquisa, já se consideram intermediário ou avançado em termos de maturidade. E notem que aqui eu já tenho, nessa parcela dos 32%, eu já tenho aplicações rodando neste ambiente de nuvem. E aqui a gente já tem heavy user, que muitas vezes o que está por trás, pelo estudo que está por trás dessa palavra heavy user aqui,
são empresas que já praticam a tal do compartilhamento que eu mencionei lá atrás. Ela já tem uma prática de integração de processo de negócio com outras empresas que estão em ambiente de nuvem. Se a gente somar a análise desse primeiro gráfico aqui com o segundo gráfico, o que eu chamo a atenção aqui a gente tem uma visão de preocupações, né, os desafios que estão implícitos a essas empresas, e o que eu queria chamar bastante atenção se a gente comparar os iniciantes com os avançados, observando especificamente a questão da performance, a gente vai observar que no avançado ela deixa de ser uma preocupação em relação ao iniciante. A primeira vez que eu entro na nuvem, e é comum isso, se a gente for olhar o nosso pensamento padrão, a primeira grande preocupação que a gente olha vai ter performance ou não vai ter performance. Conforme a gente vai evoluindo na cultura, performance vai ser deixando de ser um desafio e uma preocupação. Ao passo que o tema principal da nossa fala aqui, que é segurança da informação, também tem um comportamento parecido, mas com menor relevância. Ela continua sendo uma das prioridades de preocupação aqui, né? Ela está na lista das principais, mas eu já começo a entender o tipo de segurança que eu tenho que me preocupar. E de maneira geral, se a gente for observar, eu falei lá atrás a questão do custo, notem que o iniciante, quando ele vai para a nuvem, ele tem uma preocupação menor com custos do que o avançado. Por quê? O avançado entende que custos e a parte de segurança, de gerenciamento, e a parte de segurança são dois pontos que devem sempre ser observados. Aqui, nesse momento inicial, onde eu estou ainda decidindo o que vou fazer na nuvem, como vou fazer, o custo acaba perdendo, a gestão de custo acaba perdendo força em relação ao nível avançado, porque eu ainda tenho a ilusão de que ir para a nuvem é obrigatoriamente um modelo de menor custo. E como a gente já falou lá atrás, é de fato uma oportunidade, mas como as empresas que têm uma cultura mais avançada nos mostram nesse gráfico, é preciso manter uma gestão constante. A preocupação é contínua com estes dois aspectos, segurança e gestão de custo. Muito bem. Complementando a visão desse gráfico, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente entender como é que está a inclinação das empresas que já estão em nuvem. Então, aqui é um recorte só das empresas que já estão na nuvem. Como é que ela está, de fato, utilizando esse ambiente de nuvem hoje. E o que eu chamo a atenção aqui observem, primeiro de tudo, aquilo que a gente comentou lá atrás, que os principais players que provêm hoje de serviço de nuvem, eles já têm, de fato, um bastidor de segurança bastante interessante. Então, isso faz com que as empresas que utilizem as suas estruturas tenham uma inclinação maior a levar processos produtivos, de fato, e não só ambientes experimentais, para rodarem nessas estruturas. Quando a gente olha, por exemplo, o recorte específico ali da Amazon e vê que 64% dos clientes já estão rodando aplicações, e quando a gente pega o mesmo, faz um recorte parecido e olha lá embaixo, por exemplo, a Alibaba, que é um provedor de cloud mundial bastante conhecido, embora no Brasil não tenha ainda uma penetração tão grande, mas a gente chama a atenção que só 2% desses clientes rodam, de fato, aplicações dentro desse cenário. Então, isso é uma visão que nos mostra que a escolha do player é algo bastante importante e que, à medida que eu fiz a escolha certa, eu consigo ter um benefício maior. O processo de plan to use ali, né, que eu estou planejando como é que eu vou usar, na descrição desse gráfico existe uma explicação de que tem muitos clientes que estão na fatia dos 64% e também na fatia dos 8%, porque eles estão planejando levar mais serviços para a nuvem. São dois gráficos que resumem um estudo bastante interessante, e para quem está especificamente no momento de decisão de vou, não vou e como vou, esse estudo pode ser um guia bacana para dialogar com áreas de negócio, porque ele coloca a questão da nuvem sem grandes sem grandes posições emblemáticas técnicas, né? Ela vai mais para uma linguagem um pouco mais de negócio. O gráfico seguinte mostra uma visão interessante que ajuda a decisão inicial, né? Talvez primeiro grande challenge que eu tenho quando eu vou pensar em nuvem, que eu vou levar tudo, um pouco, ou como vou fazer a minha estrutura de nuvem. O que a gente pode observar
que entre as empresas com mais de 1.000 colaboradores que responderam a essa pesquisa, a maior parte delas optou por uma escolha em um modelo híbrido de nuvem. O que quer dizer isso? Ele tem mais de uma nuvem, ou uma nuvem e a estrutura interna, e combina processos de negócio entre esses dois ambientes. Esse modelo híbrido tem, no gráfico no estudo existe uma descrição maior. Esse modelo híbrido, ele me ajuda em termos de negócio a ser mais fit em relação ao que eu preciso. Então é aquela história tem aplicação que não dá para ir para a nuvem. No modelo híbrido eu consigo combinar o uso desses ambientes de maneira a extrair o melhor proveito possível na visão de negócio desse processo, de maneira a usar tanto a cloud quanto a infraestrutura interna, buscando maior produtividade. Eu fiz questão de pôr esse gráfico aqui para ajudar justamente nesse primeiro big challenge, que é escolher eu vou para uma public, para uma private, vou para o modelo híbrido, enfim. Aqui a gente tem uma opinião de mercado dizendo qual é o passo mais interessante. Isso também está atrelado ao primeiro slide daquela afirmação do Gartner, em que detalha que quando você tem riscos baixos e benefícios altos, vale a pena migrar para a nuvem. Então, quando você tem essa quantidade de ambientes híbridos, exatamente são essas escolhas em que algumas coisas fazem sentido você ir para a nuvem e outras não. Então, eu acredito que esse número aí, de 81%, ele vai se manter sempre maior do que os outros, considerando nuvem privada ou uma única nuvem pública. Maravilha. Bom, até aqui, então, eu estou com um tempo aí um pouquinho avançado, mas acho que a discussão tá válida aí, depois feedbacks são bem-vindos, não deixem de fazer as perguntas e os comentários para que a gente possa aprimorar esse modelo aqui. Mas daqui por diante a gente vai começar a traçar para vocês uma tentativa de qual o caminho seguro para ir para a nuvem. Então, até aqui eu dei uma boa passeada por questões de oportunidades, desafios e alguns aspectos interessantes de informações de mercado. A partir de agora a gente começa a falar, muito bem, já que eu decidi, para onde eu vou, né? O que eu vou fazer em relação à nuvem efetivamente. Quando a gente pensa nessa questão, e o objetivo aqui que a gente tem com vocês é que o uso da nuvem se torna muito viável quando a gente tem isso, está sendo repetitivo propositadamente, quando eu tenho os riscos mensurados e controlados e os meus benefícios são claramente identificáveis. Para a turma que está acompanhando a gente aí, que é mais técnico e trabalha mais no dia a dia de gestão ou a implementação de ambientes computacionais, o driver correto para a gente dialogar com as áreas decisoras da empresa a respeito do uso de nuvem talvez passe pela questão da gestão de risco, né? Dialogar bem esse aspecto do risco vai nos ajudar a pautar melhor essa estratégia. E quando a gente começa a olhar para esse cenário, é fundamental que a nossa estratégia nasça a partir de uma visão construída sobre 3 principais pilares, que são pessoas, processos e tecnologias. Em pessoas, a gente vai fomentar cultura, vai capacitá-las, vai orientá-las, vai fazer de tal forma que elas possam usar os recursos que, porventura, vão ser disponibilizados de maneira adequada e observando uma cultura de segurança digital, de segurança cibernética, que vai protegê-las e proteger a corporação e suas informações. Nesse aspecto de pessoas, é um recorte fundamental a ser feito aqui, eu não estou fazendo referência apenas a usuários. Talvez eu esteja fazendo referências principais aos administradores de ambientes computacionais. Gerenciar uma infraestrutura dentro do meu ambiente, aonde, grosseiramente falando, eu tiro a tomada e o ambiente está fora do ar, é uma coisa. Gerenciar esse ambiente, executar ações administrativas em nuvem é bastante diferente. Requer um nível de qualificação do jeito nuvem de fazer as coisas que tem que ser uma preocupação. Então, o fato de... Isso acontece bastante, né? Subir uma estrutura minha na AWS, uma área de negócio subiu. Passa lá que o pessoal de TI vai administrar isso aqui. Não é bem assim, né? É preciso ter, de fato, uma preocupação muito ampla com a capacitação das pessoas que vão fazer
esse trabalho em nuvem. E é altamente recomendável, como o aprendizado desse mundo de nuvem é um aprendizado bastante, desculpem, é um caminho longo, não é uma simples conversão de conhecimento, tem coisas que só existem nesse modo nuvem de fazer as coisas. É recomendável que exista um apoio especializado, especialmente no começo da jornada, que empresas assessorem essas outras empresas a como ir para a nuvem, como construir uma estrutura de segurança lá e como gerenciar esse ambiente. E aos poucos, as equipes internas vão aprendendo este processo e podem ir assimilando atividades com o passar do tempo. Gestão e conformidade, a gente já falou bastante desse tema aqui, mas é uma preocupação. Quando eu começo a pensar na estratégia, a segunda página do meu livro, do meu plano de ida para a nuvem, deve ser que normas, leis e aspectos regulatórios eu devo responder quando estiver com essa minha estrutura em nuvem. Se eu não tiver um bom matriciamento de todos os riscos que eu tenho ali, versus todos os controles que eu preciso ter, eu posso ter problemas quando for, de fato, fazer essa movimentação. Dialogando diretamente com essa parte de processos, a gente não consegue implementar controles sem tecnologias. Então, o uso de tecnologias em nuvem não é algo opcional. Um erro que grandes empresas, um número considerável de empresas comete ao levar uma estrutura ou colocar qualquer processo para rodar em nuvem, é criar a ilusão de que aquela informação que está lá dentro está sob a responsabilidade do provedor de nuvem. E isto, por legislação, em grande parte dos países democráticos, né, no mundo, o Brasil não é diferente disso, a responsabilidade sobre a informação em nuvem não é do provedor da nuvem, é do dono da informação. Então, proteger esse dado lá dentro é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Tão básico quanto eu preciso me preocupar em colocar o antivírus, em colocar o host IPS, em colocar o firewall, a criptografia. Isto não está embutido no serviço de nuvem. É óbvio que os provedores de nuvem têm as suas tecnologias que podem ser facilmente contratadas para entregar esse tipo de serviço, esse tipo de controle. Mas nada impede que você, que já tem a tua parceria estabelecida com os players tecnológicos que provêm tecnologia para o teu ambiente convencional hoje, que você também use essa tecnologia dentro da tua estrutura de nuvem. Aliás, do ponto de vista de gestão, isso seria até o mais adequado, porque você já tem o baseline de gestão implementado, mas o fato é importantíssimo pôr os controles técnicos e, para isso, é preciso o uso de tecnologias. Tendo esses 3 pilares como ponto de partida para a construção da estratégia, a fase seguinte vamos imaginar 4 principais passos, e aqui a gente pode imaginar esses passos como blocos, seções de um documento que deve ser o meu plano de adoção de nuvem. Esses estágios vão desde um momento de entendimento, atingindo um cume de evolução, que é o momento de gestão. No momento de entendimento, a preocupação está em olhar para o negócio, entender os requisitos que ele propõe para aquele serviço, aplicação que eu vou levar para a nuvem, identificar as necessidades regulatórias, atender ao a proteção que eu preciso efetivamente para cada tipo de informação, para ser bem claro que esse é um ponto muito importante. Se a gente está falando, por exemplo, de dados pessoais, de clientes ou pessoas ou empresas que, porventura, a minha empresa tem algum tipo de relação, existe hoje uma lei que regula esta questão no Brasil. E eu preciso me atentar aos controles que essa lei sugere quando vou portar a minha informação em nuvem. Não há diferença em relação ao que eu deveria fazer internamente. Mas lembre-se, na nuvem, você está numa estrutura compartilhada. Então, a atenção dos órgãos de fiscalização, dos processos de auditoria, acaba sendo consideravelmente mais rigorosa com a observação, porque você está num ambiente considerado terceiro, fora da tua estrutura. Evoluindo, a gente vai então, uma vez que a gente já entendeu esse contexto, que é ao qual eu estou exposto, o próximo passo é, de fato, definir o plano. E definir o plano não se furtem ao fato de realmente escrever um plano, seja de forma independente ou com o apoio de uma empresa. Aqui é um dos pontos onde a Tempest GZ podem atuar
e ajudar bastante nessa questão, mas é importante ter um plano claramente definido de que controles usar, que tipo de acesso vai ser concedido, a quem esse acesso vai ser dado, sob que gestão vão estar as chaves que, porventura, esse usuário vai usar para fazer os acessos, qual a forma de conectividade que eu vou adotar, que tipo de processos vão ocorrer em nuvem. Lembra a questão da governança que a gente mencionou em slides anteriores? É importante que nesse plano esteja claro aonde serão as intersecções entre o que eu tenho em nuvem, o que eu tenho interno, versus o meu processo de gestão. Que mecanismos eu vou adotar nos recursos que estiverem em nuvem para me prevenir de fraudes. Aqui uma questão importante para o segmento financeiro. O segmento financeiro não há uma restrição. Hoje o Bacen soltou recentemente uma resolução que navega bastante em cima deste tema em especial, não é o foco desse webinar, então não vou entrar em detalhes aqui, mas prevenção a vazamento de informação, fraudes, é algo que está muito presente lá e deve ser pensado também quando vou para a nuvem. E o ponto final, que não é menos importante, quem que vai operar essa nuvem? Entendam o seguinte, o proprietário, o detentor da chave root da minha conta na AWS, por exemplo, ele tem poderes sobre um ambiente computacional inteiro. E, efetivamente, o que aconteceria se, porventura, uma pessoa tivesse acordado num dia não muito bom, por algum motivo, e resolvesse simplesmente excluir toda a minha estrutura em nuvem? PA, mas você comentou que há uma resiliência, há uma possibilidade de recuperação. Sim, claro, mas isso leva um tempo. E, durante esse tempo, você simplesmente sumiu a tua empresa, se ela estiver inteira lá dentro, ou o teu processo de negócio simplesmente desapareceu. Então, como essa senha vai ser utilizada, por quem, em que situações, é um processo, é muito mais um processo do que uma tecnologia, mas é algo extremamente fundamental. Uma chave, por exemplo, que talvez deva estar guardada dentro de um HSM interno, talvez, e não um HSM em nuvem. Questionamentos que vão surgir. Uma vez que eu já defini tudo isso, seguir o plano à risca é muito importante. É costume que você planeje bem e execute não tão bem assim, por N questões, principalmente as variáveis exógenas que acabam surgindo no meio do caminho e que fazem a gente pegar alguns atalhos que no primeiro momento parecem ser extremamente interessantes, mas que no momento seguinte vão deixar alguns tijolos fora do nosso muro e a chance desse muro ruir quando toda a estrutura estiver concebida é grande. Então, é importante seguir o plano à risca. Implementar os controles de segurança da informação desde o início. Ao criar a conta, por exemplo, na AWS, já é possível estabelecer 5 principais passos voltados à segurança da informação, que não é uma obrigação de quem está criando a conta, mas que é uma indicação do provedor e é algo extremamente recomendável. Não deixe de fazer exatamente o que está previsto ali. Isso vai ajudar a evitar problemas como que eu mencionei em relação à destruição dessa estrutura ou algo do gênero. Aplicar as melhores práticas nesse ambiente desde o momento inicial é fundamental. Então, antes de colocar qualquer tipo de informação na estrutura de nuvem, certifique-se de que ela está dentro do processo de governança, dentro de um processo de gestão de vulnerabilidade, dentro de um processo de gestão de segurança, sujeita a todos os processos de revisão e auditoria, testes e assim por diante, antes de levar, de fato, a tua informação para dentro dessa estrutura. É importante também citar a questão do backup, né? Você tem a estrutura hoje na nuvem, mas você pode, por questões de segurança, considerar um backup em uma outra nuvem ou até mesmo um backup on-site. É importante pensar em esse tipo de estratégias. Aí o mercado conhece como o site de Disaster Recovery. É importante se atentar a esse ponto e também se atentar à restauração desses dados. Uma vez que eu tenho um backup de toda a minha estrutura na nuvem, eu tenho que fazer testes se esse backup realmente está operacional. Então, são itens que, mais uma vez, não é só a migração. Você tem que pensar em todos os cenários, inclusive cenários de perda de dados ou até mesmo uma destruição desses dados. Isso combina bastante com a questão da gestão, que é o último pilar aqui do processo dessa nossa adoção, dessa nossa estratégia de adoção, que é
a preocupação com o gerenciamento do que de fato eu já criei lá. Então, o modelo de gestão, como eu mencionei agora há pouco, ele precisa estar vigente e ter cobertura sobre esse ambiente aqui. Há um pensamento equivocado de que na nuvem o controle de gestão, a gestão de mudanças perde importância, e é o contrário. Né? O controle e a gestão de mudanças vão levar a um controle rígido de alteração de configurações no ambiente de nuvem. Lembrando que a criação da infraestrutura na nuvem é um processo lógico e não físico. Eu não vou pegar um switch e colocar dentro do rack. A mudança de uma conectividade entre uma porta e outra, entre uma instância e outra, o zoning dessa estrutura que eu criei na nuvem, ele muda muito facilmente. E não controlar essas alterações de configuração pode me fazer incorrer numa falha silenciosa que provavelmente eu só vou perceber quando isso virar algo que já tem impactado o meu ambiente produtivo. Preocupação aí no ponto de vista de manutenção e de posicionamento estratégico da nuvem dentro da corporação, durante o processo de gestão, é importante que nasçam indicadores que mostrem a eficiência do ponto de vista do CID da informação, né, confidencialidade, integridade e disponibilidade, para que a empresa mesmo possa observar o ganho e principalmente como que está se comportando essa infraestrutura em nuvem. Isso acaba sendo negligenciado pela estrutura de gestão num primeiro momento. E, pessoal, aqui cabe uma observação muito importante. Não é porque o meu ambiente está em nuvem que eu não devo fazer testes de segurança nesse ambiente, seja de resiliência ou seja de integridade. É fundamental que a gente faça pentestes, testes de aplicações, code reviews e outros procedimentos de segurança, mesmo sobre os processos, aplicações e serviços que, porventura, estejam rodando em nuvem. Isso posto, a gente vai para a parte de normas e regulações, e aqui é a última sessão da nossa apresentação de hoje. Nessa parte de normas e regulações, eu tenho um olhar específico sobre segurança da informação, e eu vou começar falando da parte de um órgão que é a CSA, né, que é o Cloud Security Alliance, que ela coloca um conjunto, um framework de suporte à operação em nuvem, que eu acho que serve de referência para basicamente todo tipo de trabalho em nuvem, desde a estratégia de adoção até a própria manutenção desse ambiente em nuvem. Eu recomendo que vocês, para quem ainda não teve acesso a esse tipo de documento, a este documento em especial, essa versão é nova, saiu no início desse ano de 2018, e ela vai desde um domínio inicial lá de quais são os conceitos de nuvem, arquitetura e assim por diante, e chega até a parte de controles de tecnologias que a gente está usando em relação ao meu ambiente de nuvem. Então, acho que vale a pena dar uma boa olhada nesse documento. Eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente não se alongar demais, mas é uma belíssima referência para a gente lidar com a questão de regulação. E indo para o slide seguinte, já pensando na parte ainda de governança e regulação, é muito importante que a gente estabeleça aqui uma visão para a gente quebrar paradigmas. A nuvem, ela é um ambiente computacional muito similar ao ambiente computacional que a gente já dispõe hoje em infraestrutura interna. Então, a gente está muito bem amparado em termos de melhores práticas, frameworks, normas, para nos orientar em como construir a segurança da informação lá dentro. Aqui eu citei dois dos que talvez sejam os mais abrangentes que a gente tem no mercado. Né? Eu estou citando a referência aqui do NIST, que tem inclusive uma matriz de requisitos bastante rica, que pode nos ajudar. E eu costumo dizer que quem segue em conformidade NIST e os controles da 27002 pode considerar que tem um nível de segurança bastante interessante, porque de fato aqui os controles que eles nomeiam e a forma que se lida com a segurança da informação acaba ficando bastante robusta. Então, quem ainda não teve a oportunidade, isso aqui não é nenhuma novidade, mas quem não teve a oportunidade, procure usar esses modelos já consagrados de mercado no ambiente de nuvem também. E lembre-se, o fato do seu provedor ser ISO 27001 compliance não significa que a sua informação está dentro destes preceitos. É preciso que você faça a sua parte em cima desse ambiente que já está previamente protegido. Por fim, a Tempest Z hoje tem uma parceria bastante
considerável com a AWS, é uma parceria estratégica para nós. Então, eu estou citando aqui 2 documentos que são públicos da AWS, que são documentos que também falam especificamente sobre segurança da informação, como adotar segurança da informação no ambiente de nuvem, que é o Security Best Practices e o Well Architected Framework. Esse segundo documento em especial é um documento bastante rico de, literalmente, how-to em ambiente de nuvem, especificamente Amazon, sobre segurança da informação. Muito bem. A Tempest, diante de todo esse universo que a gente mencionou aqui, criou um framework de trabalho para nos ajudar a tirar aí o melhor proveito em relação a essa estrutura de nuvem e principalmente nos apoiar enquanto empresas a fazer o fomento dessa cultura de nuvem para que a gente tenha um amadurecimento e um uso mais adequado desse ambiente. Esse framework é fruto de um trabalho de pelo menos 2 anos especificamente nessa questão de nuvem. A EZ já tinha 18 anos de mercado, a Tempest tem 18 anos de mercado fazendo segurança da informação. O que a gente fez foi estudar nesses 2 anos aí, para montar e portar esse conhecimento que a gente já dispunha para ser dirigido a esse desafio de nuvem, de implementar a segurança em nuvem. Dentro dessa linha de raciocínio, o que a gente fez? Nós criamos um framework que ele tem 4 principais estruturas. A primeira estrutura que tem um propósito de apoiá-los na identificação desses meus drivers de negócio, desse meu contexto de uso da nuvem, de proteção da nuvem, para que a gente possa dar as respostas àquelas perguntas que nós ajudamos a construir aqui. Isso aqui é basicamente um serviço de consultoria e de advisory. Então, a gente vai analisar o ambiente, analisar e consumir melhores práticas de segurança e te ajudar a entregar um plano para que efetivamente você use de forma correta. Uma vez que eu criei e fui para a nuvem, como é que eu protejo isso? Então, aqui a gente tem uma parte de integração de segurança da informação, que é, de fato, a integração de tecnologias para prover controles em termos de segurança da informação, que a gente pode apoiar, por exemplo, na implementação de DLPs e outras questões aqui. A gestão desse ambiente em nuvem, toda a nossa plataforma de gestão hoje, desde a parte do SOC, passando por Threat Intel, chegando à parte de Takedown e outros serviços que a gente dispõe, eles já estão adaptados e convertidos para que a gente possa fazer essa gestão também em nuvem. Então, a gente é capaz de, para aqueles que já são nossos clientes, de integrar a gestão, e para quem ainda não é nosso cliente, a gente consegue prover, seja só para nuvem ou combinado com o ambiente interno. Por fim, mesmo se diante de toda essa preocupação com segurança, a gente de fato tiver algum tipo de incidente em relação aos meus dados ou à minha infraestrutura que esteja em nuvem, a gente tem um conjunto de ofertas voltado para a parte de Digital Forensics e Incident Response para esse ambiente em nuvem. Então, eu posso me somar ao time de vocês para tratar e fazer toda a análise de algum eventual incidente, fraude ou algo que o valha, que porventura tenha ocorrido em ambiente em nuvem. A gente já faz isso também para ambiente interno, mas esse framework aqui é especificamente voltado para nuvem. Esse segundo slide aqui vai dar uma detalhada um pouco melhor, vocês vão ter acesso à apresentação depois, então acho que é interessante esse detalhamento. Em termos de advisory, a gente tem 3 principais serviços: o Architecture Review, que pode ser posicionado para aquela empresa que ainda não foi para a nuvem e está decidindo qual a melhor forma de ir, ou para aquela que já está em nuvem e quer verificar se a sua forma de estruturação em nuvem está adequada ao que deveria ser. A parte de Security Compliance Assessment é um olhar mais técnico sobre uma estrutura para a gente comparar se o que deveria ser de fato está sendo. E o Shadow IT Visibility tem o propósito de te ajudar a enxergar, além do que você já sabe que os teus usuários e tua empresa utiliza de computação em nuvem, se a gente tem algum outro nível de alguma outra aplicação ou serviço em nuvem que vem sendo utilizado sem a devida ciência da empresa. Então, isso aqui me ajuda a ter uma visão sobre o universo oculto aí dos provedores de nuvem. No tocante à proteção, como eu já havia mencionado no slide anterior, a gente está falando das tecnologias que vão desde a parte de Data Security, passando por Identity Management e atingindo a parte de Network Security, com todos os componentes que já são convencionais do nosso dia a dia, mas portados em nuvem e sendo gerenciados de maneira integrada
através do framework da parte dos produtos especificamente ligados à gestão, que é o SOC, Path Management, Hardening. Hardening é algo extremamente importante quando a gente vai para a nuvem, Threat Intel e o Security Monitoring, nessa abrangência, tanto de arquitetura até a própria instância. A gente consegue ajudar a fazer a gestão, inclusive, da eficiência financeira do uso dessa instância. Isso é algo bastante importante, como a gente viu naquele gráfico lá atrás, que dizia sobre as empresas que utilizam nuvem hoje. E, por fim, os 2 serviços que eu já havia mencionado, que são mais voltados para a parte de remediação, que é a forense computacional, para identificar, rastrear, lastrear qualquer tipo de incidente que porventura tenha ocorrido e te ajudar a entender melhor o que de fato ocorreu. E durante uma crise, a gente pode ajudar a fazer o controle desse eventual incidente, a mitigação e, posteriormente, a sugestão de que melhorias devam ser adotadas para que isso não mais ocorra. Em linhas gerais, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Não sei se você quer colocar alguma questão final, Bruno. Não, acredito que não. Acho que a gente incluiu todas as informações que a gente gostaria de passar. Maravilha. A gente vai, então, daqui para a questão de perguntas e respostas. Antes da gente entrar na parte de perguntas e respostas, mais uma vez eu agradeço muito para quem acompanhou até aqui. Isso para nós é uma oportunidade muito grande de compartilhar essas informações, esse fruto de pesquisa. Nós somos uma empresa muito preocupada com a questão de pesquisa em segurança da informação, e essa é uma chance única de compartilhar parte dessa inteligência que a gente tem criado. Felipe, eu não sei como é que estão aí a parte de perguntas. Tem alguma coisa? Maravilha. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Obrigado mais uma vez. O Felipe vai compartilhar com vocês depois as informações relacionadas a essa apresentação. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado.